Jesus falou: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É muita vida, vida em grande quantidade, e é muito bom ouvir que ele veio para isso. Ele disse isso quando estava falando de um modo comparativo em que o pastor entra no curral das ovelhas pela porta e que ele mesmo, Jesus, é a porta. Eu sou a porta, ele disse. E ele continua inclusive dizendo: eu sou o bom pastor. E o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. E ele continua dizendo que ninguém tira a vida dele, ele mesmo dá, porque ele tem poder para dar e para retomar a vida, porque esse foi o mandamento do Pai. E ninguém é capaz de arrancar das mãos dele, das mãos do Pai, as ovelhas que são dele, porque o Pai que deu as ovelhas para Jesus é maior que todos. As ovelhas de Jesus que ouvem a voz dele, são conhecidas por ele e seguem a voz dele, receberão dele a vida eterna e nunca serão destruídas. E é importante prestar atenção também que, por outro lado, nessa mesma conversa, Jesus está falando daqueles que não são pastores. Então, aquele que, em vez de entrar pela porta, no aprisco, ele pula ali o muro, a cerca, o que for, ele é ladrão, assaltante, né? Existem também aqueles que são só assalariados, que não é pastor, não tem cuidado com as ovelhas. E o ladrão, né? Ele vem para roubar, matar e destruir. E é aí que Jesus fala que ele, Jesus, veio para que tenham vida, vida em abundância. Só que as ovelhas que são realmente de Jesus, elas não vão seguir a voz do estranho, vão seguir a ele, Jesus. Então é bom a gente saber perceber, discernir, conhecer a voz do verdadeiro pastor, Jesus, e segui-la. É aí que a gente ele vai chamar pelo nome, para que a gente possa então ser conduzido por ele para fora do curral, encontrar pasto. E quem entra por ele, por Jesus que é a porta, esse encontra resgate, salvação, cura. Hoje continuam existindo aqueles que parecem ser pastores, mas não são. E mesmo que eles tenham esse nome ou esse título de pastor, mas se não entraram pela porta, ou seja, se não foi Jesus quem fez isso, eles não são pastores. Na verdade, quem não entra pela porta, ele é ladrão, assaltante. E aqui também é interessante perceber, que essa fala, do ladrão que veio para roubar, matar e destruir, ela é associada ao diabo. Tal. De uma certa forma ou sempre é, vamos dizer assim, Mas perceba até pelo contexto, Jesus falou: todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, ou mesmo do contexto do que tinha acontecido antes dessa fala dele, quando ele cura aquele cego de nascença e os líderes religiosos expulsam aquele ex-cego lá da sinagoga e tal, e depois esses caras vão ter um embate ali com Jesus, e na verdade eles continuam cegos, eles permanecem no pecado porque eles acham que não estão cegos, então eles continuam nessa condição. Então veja que isso do ladrão aí se aplica também a pessoas, e é importante a gente perceber, não para, rotular, acusar, mas para que a gente consiga se focar naquilo que Jesus está falando, e realmente seguir a voz de quem é o verdadeiro bom pastor, porque é assim que vai haver vida. E outra coisa que é importante perceber, que quando Jesus fala de vida em abundância, é vida no âmbito do espírito. Inclusive, se fosse vida biológica, física, assim, ou vida no âmbito da alma, seriam outras palavras que teriam sido usadas lá no texto onde está escrito isso que Jesus falou. Então é algo além, é maior do que a vida no corpo, a vida física e a vida na alma. Claro que também na medida que a gente ande posicionado naquilo que Deus tem, talvez o nosso corpo seja mesmo abençoado, ou até Deus pode abençoar materialmente. Ele pode, se Ele quiser, fazer isso também, isso pode fazer parte. Assim como também, na medida que a gente ande naquilo que Jesus diz, a gente fica mais liberto na alma também. Por outro lado, é muito bom perceber também que o próprio Jesus, a vida dele física, biológica, foi tirada, mas ele estava cheio de vida no espírito e gerando vida no âmbito do espírito. Assim como ele também perdeu a sua alma, a sua existência no sentido, porque ele se dedicou a viver aquilo que o Pai quer. E é assim que ele nos chama a viver também. Então por isso que a gente precisa ter isso em mente. Em resumo, então, pode existir muita bênção no sentido de vida que não seja só a espiritual, mas essa é a principal. E a gente precisa saber discernir e ver o que realmente, no fundo, sinceramente, a gente procura em Jesus. Porque se a gente procura Ele querendo salvar a nossa vida nesse mundo, a gente vai perdê-la. Agora, se a gente perder a vida por causa de Jesus, aí a gente vai encontrá-la. E aí a gente pode usar todos os tipos de bênção para amar a Deus,
a amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, inclusive, todo o entendimento que a gente tenha. Quanto mais a gente viver seguindo a voz de Jesus, o bom pastor, mais vida vai acontecer. E quanto mais a gente apontar para Ele, como sendo pastor, estimular, ajudar, contribuir, para que as pessoas ouçam e sigam a Ele, a voz dele, mais a gente vai aumentar as chances de que elas tenham vida, vida em abundância, no âmbito do Espírito. Claro que isso é diferente de querer forçar alguém a ouvir e seguir Jesus, ou mesmo a ter alguma expectativa nesse sentido, porque não é por conta da gente estimular que a gente tem alguma garantia que a pessoa vai seguir isso. Mas é simplesmente amar. Amar a Deus em primeiro lugar e amar as pessoas, como nós mesmos. A ideia então é que a gente perceba em Jesus tudo que Ele veio para fazer. Conhecer Ele nesse sentido, conforme Ele mesmo disse, e usufruir disso, viver o que Ele veio trazer. Ao mesmo tempo em que a gente percebe o que Ele disse que não veio fazer. E a gente sabe que não vai buscar isso nele, não vai encontrar isso nele. E também que vendo como Ele é, o que Ele veio fazer, que isso também dê pra gente a noção do que a gente tem para fazer. E se você quiser ver um pouco mais a respeito de Jesus falando, eu sou o bom pastor, pode dar uma olhada nesse vídeo aqui. Falou!